Enche a tela com imagens, porque a segunda-feira também começou com um homicídio na região do Pedra 90. Jovem executado a tiros em Cuiabá. Arthur Garcia acompanha desde as primeiras horas desta segunda-feira esse caso e na edição de hoje abre o SBT Comunidade, compartilhando com você todos os detalhes. Arthur Garcia, bom dia, meu amigo. Pelo menos 4 disparos acertaram a vítima, viu, Trindade? Muito bom dia a você, ótima semana a todos. Eu me encontro aqui no bairro Nova Esperança 2, em Cuiabá, onde por volta das 7h30 da manhã, 2 homens em um veículo abordaram a vítima, o Vitor Gabriel de Oliveira. O Vitor, ele estava passando por uma das ruas do bairro, quando esses homens acabou abordando ele. O Vitor, em cima da sua bicicleta, ele ali alvejado com os disparos. O Vitor, ele consegue caminhar e correr por mais de 50 metros, e é exatamente onde ele cai. No momento que ele caiu, eu conversei pela manhã com algumas testemunhas, com amigos dele ainda, perguntando para ele: Vitor, o que aconteceu? Quem fez isso com você? Ele não conseguia falar devido à gravidade dos ferimentos. Ele só foi perder a consciência pouco mais de 15 minutos, mas não conseguiu mencionar nada. No local, a mãe dele estava muito abalada, o padrasto, e tem uma situação, Trindade. O Vitor, há pouco mais de 2 meses, ele se envolveu em um acidente de motocicleta. Lá na região do contorno leste, junto com ele uma moto, estava o irmão. Quando ele tentou ali passar entre aquele vão do meio-fio e do quebra-mola, ele acabou perdendo o controle. E o irmão dele ficou em situação mais grave, ficou paraplégico. E a mãe, Trindade, nesse momento, pelo fato do acidente, tinha um certo sentimento negativo pelo filho que infelizmente causou aquilo com o irmão. Tanto é que quando ela chegou aqui no local no momento do crime, ela pedia perdão para ele o tempo todo pelo fato. A polícia começa a investigar o caso. A delegacia de homicídio, eu comecei ali também a percorrer alguns trajetos com eles. Nós visualizamos algumas marcas de sangue que estavam nesse percurso. Não conseguiram ali localizar nenhum estojo, nenhuma marcação de disparo de arma de fogo, que pode ter sido a utilização ali dessa arma, um revólver calibre 38. O delegado acabou mencionando isso devido ali os ferimentos. E outro detalhe é que existe uma suspeita que esse crime tenha sido de uma questão passional. Possivelmente a vítima estava tendo um possível relacionamento com uma mulher que teria ligação com uma pessoa faccionada. Essas informações preliminares, lógico, a Delegacia de Homicídios, que o Dr. Michel começa a investigar esse caso, contribuindo também com informações da população, eles vão conseguir chegar exatamente nesses executores. Fato acontecido por volta das 7h40 da manhã de hoje, Trindade. Eu volto com você no estúdio. Arthur, até o momento, nós estamos acompanhando aqui imagens que foram produzidas pela nossa equipe ao longo da manhã. Eu tenho algumas dúvidas observando as imagens, mas até o momento, Arthur, ninguém foi preso, né? Exatamente, não tem ninguém preso. No local, Trindade, nós fomos até onde estava a bicicleta ali do Vitor caída, junto com o chinelo dele. Quando ele foi alvejado ali, existiu uma informação de que um veículo aproximou dele. E talvez essa pessoa teria chamado ele, porque é exatamente na rua que o Vitor morava. Ele sai da sua residência e vai ao encontro a essa pessoa que teria ali chamado ele. Quando ele para próximo da esquina, é onde esse veículo, as pessoas que estavam no interior, acabam desferindo os disparos. O veículo sai em disparada, porque tem algumas marcações ali, até porque o vizinho mencionou isso. Quando o Vitor sai e entra no terreno de uma residência para dar sentido contrário em outra rua, essas pessoas, um desses atiradores, acabou acompanhando o Vitor, desferindo os novos disparos. Então, ou seja, ele conseguiu percorrer pouco mais de 50 metros, ainda com pelo menos 4 disparos no corpo dele. As testemunhas disseram que tinham disparo no pescoço, no tórax, no braço, e mesmo assim ele conseguiu correr com esses ferimentos. Não tem nenhuma informação qual foi o veículo utilizado, quantas pessoas estavam. A única coisa que eles começaram, que os vizinhos e moradores ali da região mencionaram, foi de que pelo menos 7 disparos eles ouviram, o que possivelmente eles acreditam que teria ali pelo menos 2 pessoas munidas com essas armas de fogo. Né? Um revólver calibre 38, ele tem alguns modelos, capacidade para 6 disparos, né? 6 munições. Né? Pistola, a polícia, o delegado Michel, ele acabou descartando porque não foi encontrado nenhum estojo ali na região do crime, nem também na onde a bicicleta dele estava ao solo, onde iniciou esses disparos. Então é lógico, agora com esse trabalho pericial, a polícia científica, a Politec, na qual o corpo já foi encaminhado para o ML, começa a trabalhar agora principalmente para saber, né, qual é essa munição e também os possíveis
autores desse crime que aconteceu hoje, Trindade. Imagens impressionantes, Arthur, sobre esse caso. Vou pedir para o Arthur só repetir a identificação da vítima, 10 horas e 46 minutos. Claro que a população do bairro ficou revoltada. Por volta de 7h40, o homicídio foi registrado. Manhã de segunda-feira começa violenta na capital de todos os mato-grossenses. Só repete, por favor, Arthur, para quem está chegando agora, a identificação da vítima desse crime. Vamos lá, Trindade. É o Vitor Gabriel Figueiredo de Oliveira, de 22 anos. Conversei com a equipe da polícia que esteve também no local. O subtenente acabou passando que ele tinha apenas uma passagem criminal no ano de 2020. Não se sabe se é por uso de entorpecente, mas caracterizava ali na questão de tráfico. Então, existia essa passagem dele de 2020, né? Não tinha nenhuma outra, não estava ali utilizando nenhuma tornozeleira eletrônica, apenas essa questão. Porém, o que nós colhemos de informação recentemente foi de que pode ser um crime passional. Existe essa grande possibilidade que ele estava ali tendo algum relacionamento com uma pessoa que, infelizmente, né, acabou levando isso adiante, e as pessoas que estão nesse mundo do crime sabem, né? Principalmente aqui na região, muitas pessoas falam, olha, ninguém aqui permite isso. Até os criminosos mesmo sabem isso, né, Trindade? Muitos deles que às vezes acabam cumprindo pena nos presídios, quando se tem aquela visita ali dentro da penitenciária, é de norma deles, quando se está ali um preso junto com a esposa, eles não podem olhar para aquela pessoa, eles têm que passar com a cabeça abaixada ali justamente para não ter nenhum contato visual. Isso no mundo do crime é regra, e eles sabem disso, e que infelizmente o Vitor foi essa vítima. Quem sofre é a mãe. A mãe infelizmente está desolada, ela foi encaminhada agora há pouco por familiares, ela acabou desmaiando assim que a equipe do IML chegou para recolher o corpo, ela passou mal, e essa situação infelizmente é uma tragédia para essa mãe. Imagina, há pouco mais de 2 meses, menos que isso, ela tem um filho que em um acidente de motocicleta acaba ficando paraplégico, e depois o outro filho acaba sendo assassinado. Então é uma dor terrível para essa mãe que infelizmente está nessa condição. Eu volto com você, Trindade. Exatamente, Arthur. Muito obrigado pela sua participação. Mantenha as imagens em tela cheia. É para essa mãe um momento muito delicado, né? Muito delicado mesmo. A gente pode orar para que ela possa ser confortada por Deus nesse momento de tanta dor, né? Aí está a bicicleta que estava sendo utilizada pela vítima no momento do crime, provavelmente atraída para uma emboscada, e agora o caso está sob a investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cuiabá. Equipes técnicas trabalharam no local, um relatório vai apontar toda a dinâmica do crime, mas até o momento ninguém foi preso. Essa possibilidade levantada pelo Arthur Garcia junto a testemunhas do crime, de crime passional, está sendo averiguada pela DHPP, assim como outras possibilidades também. Mas 7h40, o dia amanheceu em Cuiabá com esse homicídio registrado ali na região do Pedra 90. Assim que for possível, o Arthur Garcia volta ao vivo para compartilhar com você outros detalhes do crime. Policiais buscam nessa manhã por câmeras que possam ter flagrado a aproximação e a saída do local do criminoso ou dos criminosos. Testemunhas contaram à polícia que um veículo teria se aproximado da vítima com 2 pessoas. Essa possibilidade está sendo analisada, está sendo averiguada, e câmeras podem ajudar nesta possível identificação.